Muitas vezes tomamos decisões e agimos de formas que acreditamos serem totalmente nossas, mas na verdade, estamos sendo guiados por influências invisíveis. Você entra em uma loja, por exemplo, e se vê atraído por uma vitrine que não parecia tão chamativa antes. Algo ali de forma quase mágica chama sua atenção, fazendo você se aproximar, tocar o produto e, eventualmente, levá-lo para casa. Mas o que fez você tomar essa decisão? A sua vontade de comprar foi realmente sua, ou há algo mais por trás disso, agindo sem que você perceba? Carl Jung, psicólogo que dedicou sua vida a estudar o inconsciente, acreditava que muitos dos nossos comportamentos e escolhas são moldados por forças que não temos plena consciência. Ele falava sobre o inconsciente coletivo, um conjunto de experiências, ideias e imagens que compartilhamos sem mesmo sabermos. Esses arquétipos, como ele chamou, influenciam nossos pensamentos, decisões e ações, muitas vezes sem que possamos identificar o que está nos guiando. O mais interessante é que, em nosso dia a dia, estamos constantemente sendo afetados por essas influências sem saber. É o marketing que utiliza cores, sons e palavras específicas para despertar emoções em nós. É o comportamento das pessoas ao nosso redor que, com gestos ou palavras, nos moldam. Não estamos falando de manipulação intencional, mas de uma forma mais silenciosa, quase imperceptível, de moldar nossa percepção da realidade. Você já parou para pensar em como as redes sociais funcionam? Por que certos posts, fotos ou vídeos capturam sua atenção, mesmo que você não tenha a intenção de perder tempo por ali? É como se a plataforma soubesse exatamente o que você precisa ver para continuar rolando a tela, sem pensar muito sobre isso. E o que dizer das propagandas que aparecem de repente e te fazem pensar, eu realmente preciso disso? O impulso de comprar ou de consumir algo não vem necessariamente da sua vontade, mas de um conjunto de fatores externos que foram cuidadosamente planejados para influenciar sua decisão. Agora, imagine que essas manipulações não acontecem apenas no campo do consumo. Elas também acontecem em nossas relações pessoais. Talvez você tenha uma amizade em que sempre sente que precisa agradar a outra pessoa, mesmo sem perceber como chegou a esse ponto. Ou, quem sabe, em um relacionamento amoroso, onde aos poucos você começa a ceder aos desejos do outro, sem questionar se realmente é o que você quer. Esses são exemplos de manipulação psicológica mais sutis, mas que podem ter um impacto significativo em nossa vida. Essa manipulação não é algo novo. Desde que o ser humano existe, os pensadores têm tentado entender o que nos move, o que nos influencia a agir de uma certa forma. Filósofos como Friedrich Nietzsche e psicólogos como Carl Jung buscaram respostas para esses mistérios da mente humana. Para Jung, o inconsciente é uma parte fundamental da nossa psique, capaz de influenciar nossos pensamentos e atitudes de maneiras que não conseguimos perceber diretamente. E por mais que tentemos controlar nossas emoções e decisões, muitas vezes estamos à mercê dessas influências. Ao compreender isso, podemos começar a perceber como essas manipulações acontecem, de onde vêm, e mais importante, como podemos nos proteger delas. Ao reconhecer que a manipulação está ao nosso redor, em cada propaganda, em cada conversa, em cada mensagem que recebemos, podemos começar a questionar: isso é realmente o que eu quero? Ou é apenas algo que me fizeram acreditar que eu quero? Mas o que realmente nos controla? Como podemos identificar essas influências e, mais importante, como podemos aprender a viver de maneira mais consciente, sem ser manipulados de forma invisível? Essas são as perguntas que vamos explorar a partir de agora, para que você possa começar a ver o mundo e suas próprias escolhas com novos olhos. Vamos juntos entender como o inconsciente age e como podemos recuperar o controle sobre nossas próprias decisões. Na maioria das vezes, a manipulação psicológica acontece de maneira tão silenciosa que nem percebemos que estamos sendo influenciados. O que parece ser uma decisão livre, como o simples ato de escolher uma roupa, na verdade, pode estar sendo moldado por um conjunto de forças externas. Às vezes, essas forças vêm de fontes óbvias, como a publicidade. Outras vezes, são mais sutis, como o comportamento das pessoas ao nosso redor, ou até mesmo o ambiente em que estamos.
E o que é mais intrigante, a maioria de nós não tem ideia de que estamos sendo manipulados. Um dos conceitos que Carl Jung desenvolveu foi o de arquétipos, que são imagens e símbolos universais que estão presentes no inconsciente coletivo de todos nós. Esses arquétipos moldam nossas percepções e nossas reações, mesmo que não estejamos cientes disso. Por exemplo, a figura do herói, do mentor ou até mesmo do vilão são representações poderosas que influenciam a maneira como reagimos a certas situações e pessoas. Quando alguém em nossa vida começa a adotar o papel de herói, por exemplo, automaticamente podemos nos sentir atraídos ou até mesmo dependentes dessa pessoa, sem saber exatamente por quê. Da mesma forma, a manipulação subconsciente pode acontecer quando alguém nos trata de forma a reforçar um desses arquétipos, sem que notemos. Por exemplo, uma pessoa pode constantemente se colocar na posição de salvador, dizendo coisas como "eu sei o que é melhor para você" ou "você precisa de ajuda". Esse tipo de comportamento pode parecer à primeira vista algo positivo, mas, na verdade, está criando uma dinâmica de controle, onde você começa a depender dessa pessoa sem perceber. Você se sente grato pela ajuda, mas o que realmente está acontecendo é que está sendo moldado para agir de uma determinada maneira. Outro fator importante nesse processo de manipulação é o uso de gatilhos emocionais. A emoção é uma das ferramentas mais poderosas que podemos usar para influenciar o comportamento de alguém. Isso acontece o tempo todo, especialmente nas estratégias de marketing. Já reparou como algumas marcas sabem exatamente como te fazer sentir? Elas usam imagens, sons e palavras que nos conectam com emoções específicas, como felicidade, nostalgia ou até mesmo medo. Essas emoções nos fazem tomar decisões impulsivas, como comprar algo que não precisamos, ou seguir uma tendência sem realmente refletir sobre isso. Um exemplo claro disso pode ser visto nas redes sociais. Pense em como um simples like pode desencadear uma série de sentimentos em você. Às vezes, o que começa como uma postagem inocente se transforma em uma competição silenciosa por validação. O desejo de ter mais curtidas nos leva a postar fotos, pensamentos e até a nos comportar de maneira que, no fundo, não condiz com quem somos. Tudo isso porque fomos condicionados a associar a aprovação social à nossa autoestima. Esse é um tipo clássico de manipulação emocional que nos é imposta diariamente. E a maioria de nós nem sequer se dá conta disso. Nos relacionamentos, a manipulação psicológica pode ser ainda mais complexa e insidiosa. Às vezes, nem percebemos quando estamos sendo manipulados porque a manipulação é disfarçada de carinho, preocupação ou amor. Uma pessoa pode, por exemplo, fazer você se sentir culpado por algo que não é sua responsabilidade, ou até mesmo minar sua confiança aos poucos, até você começar a duvidar de suas próprias decisões. Isso pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, seja com um amigo, um parceiro ou até mesmo um colega de trabalho. E o mais perigoso é que quando estamos envolvidos emocionalmente, a manipulação se torna muito mais difícil de identificar. Nossa mente pode justificar as ações da outra pessoa, buscando razões para aquilo que, em uma análise mais racional, pareceria inaceitável. O amor, a amizade e até o medo de perder algo importante podem fazer com que aceitemos comportamentos manipulativos, acreditando que estamos protegendo o relacionamento ou que estamos apenas fazendo a coisa certa. A grande questão aqui é como conseguimos identificar esses padrões de manipulação em nossas vidas. Como podemos perceber quando estamos sendo manipulados sem perceber e como podemos nos proteger disso? Jung falava sobre a importância de se conhecer, de entender quem somos de verdade, para que possamos reconhecer quando estamos sendo influenciados por forças externas. O autoconhecimento é a chave para a liberdade emocional. Quanto mais entendemos a nós mesmos, mais facilmente podemos identificar quando algo não está certo, quando nossos sentimentos estão sendo manipulados e quando nossas ações estão sendo influenciadas sem que tenhamos consciência disso. Agora, ao começarmos a entender como essas manipulações funcionam, podemos olhar mais de perto para as situações do dia a dia e começar a fazer escolhas mais conscientes.
não é sobre negar a emoção ou os relacionamentos que temos, mas sim sobre aprender a reconhecer quando estamos sendo manipulados, para que possamos tomar decisões mais autênticas e alinhadas com o que realmente queremos. A manipulação psicológica subconsciente está presente em todos os lugares, nos produtos que compramos, nas relações que cultivamos e até mesmo nas nossas próprias decisões internas. Mas, ao tomarmos consciência disso, começamos a abrir os olhos para o que realmente está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. E é aí que começa a verdadeira transformação. A partir do momento em que passamos a questionar e a refletir sobre o que nos motiva, podemos começar a agir de forma mais livre e autêntica. Agora que entendemos como a manipulação psicológica pode estar presente em nossas vidas de maneiras sutis e muitas vezes invisíveis, o próximo passo é aprender a identificar esses padrões. Como saber quando estamos sendo manipulados, muitas vezes sem perceber? A chave para isso está em desenvolver uma percepção mais aguçada sobre nós mesmos e o ambiente ao nosso redor. Primeiramente, é importante começar a observar nossos próprios sentimentos e comportamentos. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem parar para pensar no porquê realmente fez isso? Muitas vezes, a manipulação começa com um impulso, algo que nos faz agir sem refletir. Pode ser uma sensação de urgência, como a necessidade de comprar algo porque está em promoção ou a pressão para agradar alguém. Pergunte-se: por que estou fazendo isso? Isso é realmente o que eu quero? Ou estou apenas respondendo a um gatilho emocional? Esse tipo de autoanálise pode revelar muito sobre como estamos sendo influenciados. Um exemplo claro de manipulação é quando somos levados a tomar decisões em momentos de vulnerabilidade emocional. Em um relacionamento, por exemplo, se alguém diz: "Você me decepcionou" ou "Você não se importa comigo", você pode se sentir culpado e agir de uma forma que não corresponde à sua verdadeira vontade, apenas para evitar o desconforto emocional. Esse é um tipo clássico de manipulação emocional. A chave para se proteger disso é aprender a identificar quando suas emoções estão sendo usadas contra você. Se você começa a se sentir excessivamente responsável pelas emoções ou pelas decisões de outra pessoa, pode ser um sinal de manipulação. Outra maneira de perceber a manipulação é observar os padrões de comportamento que se repetem. Em muitos casos, os manipuladores criam um ciclo de expectativas e respostas, no qual você acaba sempre fazendo o que a outra pessoa deseja. Isso pode acontecer em amizades, relações familiares ou até no trabalho. Se você percebe que sempre cede ao pedido de alguém, sem nunca questionar ou expressar sua verdadeira opinião, talvez seja a hora de dar um passo para trás e refletir. Quem está realmente no controle dessa situação? Você ou a outra pessoa? A manipulação também pode ser mais difícil de perceber quando está disfarçada de ajuda ou boa intenção. Como mencionamos antes, uma pessoa pode se colocar na posição de salvador e começar a lhe dar conselhos, dizendo que sabe o que é melhor para você. Esse tipo de comportamento pode ser muito persuasivo, especialmente quando a pessoa se mostra preocupada com seu bem-estar. Mas a pergunta que você deve se fazer é: essa ajuda realmente me beneficia ou está me fazendo depender dessa pessoa para tomar decisões? A manipulação emocional é muitas vezes velada como uma forma de carinho ou preocupação. Perceber quando a ajuda se torna um fardo ou uma obrigação é um sinal importante de que algo pode não estar certo. Uma ferramenta muito útil para reconhecer a manipulação subconsciente é o conceito de intuição. Muitas vezes, nosso corpo e mente tentam nos alertar quando algo não está certo. Sabe aquela sensação de que algo está errado, mesmo que você não consiga apontar o que é? Isso é sua intuição te dizendo que você está sendo influenciado de alguma forma. Preste atenção nos sinais do seu corpo. A tensão, o desconforto ou até mesmo a sensação de que você está agindo de maneira diferente do que gostaria. Essas são pistas que seu subconsciente está tentando passar para você. Jung falava sobre o conceito da sombra, que são aqueles aspectos de nós mesmos que ignoramos ou tentamos esconder. A manipulação psicológica pode estar relacionada à nossa sombra, já que muitas vezes ela nos leva a agir de maneira que não condiz com nossos valores mais profundos.
Ao explorar e integrar a nossa sombra, conseguimos nos tornar mais conscientes dos mecanismos que nos influenciam e começamos a ter mais controle sobre nossas escolhas. Esse processo não é fácil, pois exige autoconhecimento e coragem, mas é essencial para recuperar nossa liberdade. Em relação ao comportamento social, um ponto importante é reconhecer quando estamos sendo pressionados a seguir um grupo ou a atender expectativas que não condizem com nossos próprios valores. Esse fenômeno é amplamente visível nas redes sociais, onde muitas vezes nos vemos seguindo tendências ou buscando a aprovação de outros, sem refletir sobre o impacto disso em nossa vida. A pressão social pode ser uma das formas mais comuns de manipulação subconsciente, pois nos faz sentir que precisamos pertencer a um determinado grupo ou ser aceitos de uma determinada maneira. Agora pergunte-se, quantas vezes você já se sentiu pressionado a agir de determinada forma por causa das expectativas de outros? Isso pode se manifestar em escolhas simples, como o que vestir ou o que comer, mas também em decisões mais complexas, como a escolha da profissão ou a forma como você se relaciona com os outros. Identificar esses momentos de pressão social é um grande passo para entender como a manipulação se infiltra em nossas vidas. Mas a verdade é que, por mais que as manipulações sejam sutis, existem estratégias simples para nos protegermos delas. A primeira delas é a prática de estar mais presente no momento e questionar nossas emoções e decisões. Ao fazermos isso, podemos começar a perceber quando estamos sendo influenciados, e então podemos escolher agir de acordo com nossa verdadeira vontade. O autoconhecimento e a reflexão constante são ferramentas poderosas nesse processo. Quanto mais você conhece a si mesmo e os seus limites, mais fácil será identificar quando alguém está tentando manipular sua percepção da realidade. Desenvolver essa consciência é um passo importante para recuperar o controle sobre nossas vidas e decisões. Ao identificar as manipulações, podemos finalmente agir com mais liberdade, tomando decisões que realmente refletem quem somos e o que queremos, e não o que outros querem que sejamos. Agora que você começou a perceber como as influências externas moldam suas decisões, é hora de dar o próximo passo, aprender a se libertar dessas manipulações e retomar o controle sobre sua vida e suas escolhas. O autoconhecimento é a chave para essa transformação. Ao entender como funcionam as manipulações subconscientes, podemos aprender a agir de forma mais consciente e assertiva. O primeiro passo para se libertar é parar de agir automaticamente, como um reflexo condicionado, e começar a questionar o que realmente queremos. Carl Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos, passa pela aceitação e integração daquilo que negamos em nós mesmos. Muitas vezes, as manipulações acontecem porque ignoramos nossas próprias necessidades e desejos, tentando agradar os outros ou atender a expectativas externas. Ao dar espaço para que nossa verdadeira essência se manifeste, podemos começar a agir de acordo com nossos próprios valores, sem medo de desagradar. Uma das formas mais poderosas de se libertar das manipulações é aprender a dizer não. Não é fácil, especialmente quando estamos acostumados a agradar os outros, mas a liberdade começa quando nos damos permissão para estabelecer nossos próprios limites. Quando alguém tenta influenciar suas decisões, você precisa estar preparado para questionar suas intenções. Por exemplo, se alguém lhe oferece um conselho ou faz uma sugestão que parece vantajosa, mas ao mesmo tempo te coloca em uma posição desconfortável ou te faz ceder a algo que não quer, a resposta pode ser simples: isso é realmente o que eu quero, ou estou apenas reagindo ao que me disseram. Outro passo importante é criar um espaço de reflexão para você mesmo. Não tenha medo de tirar um tempo para se questionar e entender suas próprias motivações. Muitas vezes, a correria do dia a dia nos impede de pensar com clareza e acabamos tomando decisões impulsivas, sem realmente refletir sobre elas. Ao praticar momentos de introspecção, seja por meio da meditação, da escrita ou apenas da reflexão silenciosa, você começa a se conectar melhor com sua verdadeira voz interior. Entender que você não é uma folha ao vento que se deixa levar pelas correntes do mundo é libertador.
Mas essa liberdade não vem sem esforço. Ela exige coragem, autoconfiança e, acima de tudo, a vontade de ser verdadeiro consigo mesmo. E embora a manipulação psicológica subconsciente seja uma parte da nossa realidade, ela não precisa definir quem somos ou como agimos. Ao tomar consciência disso, você ganha poder sobre as suas escolhas e começa a tomar as rédeas da sua própria vida. Agora, a grande questão é: você está pronto para dar esse primeiro passo em direção à liberdade? Pode parecer desafiador, mas a mudança começa com a intenção. Quando você decide que quer viver de forma mais autêntica, o resto vem naturalmente. Eu te convido a dar esse passo hoje. Comece a observar suas decisões, questione suas motivações e, principalmente, permita-se dizer não quando algo não ressoar com sua verdade. É um processo que leva tempo, mas com paciência e prática, você vai perceber que está se tornando cada vez mais consciente das influências ao seu redor e, mais importante, você estará no controle delas. E se você achou esse vídeo útil e inspirador, eu quero saber: quais são as situações em que você percebeu que estava sendo manipulado sem perceber? Deixe nos comentários, compartilhe sua experiência e se inscreva para continuar essa jornada de autoconhecimento. Vamos crescer juntos e construir uma comunidade mais consciente e forte. Se você também conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a se libertarem das manipulações subconscientes. O controle sobre sua vida começa agora, e o primeiro passo é a sua decisão. Vamos lá, você tem esse poder. Eu acredito em você.